sábios, fascinadores. A gente está mostrando os números, 400 obras. Kardec, que tinha Jesus como guia, 23. Procurando compensar a qualidade pela quantidade. Está provada a quantidade. A gente olha não é 23, 30, 40, 60, 100, que já seria um exagero. Mais de 400 obras. E mensagens longas, livros inteiros. E o Espírito de Verdade, 2, 3 parágrafos. É só comparar, é só raciocinar. Os espíritos verdadeiramente superiores falam um pouco. Compraz em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis. Volumosos. É Kardec dizendo. E a gente comparando com o que foi feito. E aí ele diz uma coisa interessante. Esse texto é de 1861. Ele diz assim: felizmente tem por antídoto a impossibilidade material de serem lido pelas massas. Na época dele era mais difícil essas grandes quantidades aqui desses espíritos fascinadores serem publicados e chegarem na grande massa. Era muito mais difícil publicar um livro no século XIX. Hoje não, hoje é fácil. Então, e ele diz, felizmente, prestem atenção no que Kardec está dizendo. Ele diz, felizmente, não chega nas massas essas obras. Ele está felicitando a ideia dessas obras não chegarem ao grande massa. Porque, claro, depois a gente vai ver, ele vai abordar um pouco mais disso, porque justamente isso faz mal para a grande massa e para o espiritismo. Foi exatamente o que aconteceu depois. Já no século XX, a facilidade de eu publicar as obras e isso tomar conta das massas era mais fácil. Então esse antídoto acabou. No século XIX tinha. No XX não. Aí hoje esses médios eles publicam até 5 obras por ano. Uma por mês. E a gente acha que espírito superior vai ficar falando e citando. Porque a gente esquece como é que eram os espíritos superiores na obra de Kardec. Textos curtos. Alguns pequenos de algumas páginas. Nunca volumosos, falando. Aí Kardec diz, para quem ainda teima, né? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Então, se ficou falando demais, escrevendo demais, não é superior. E ainda ele diz mais, ainda que é para a gente. A pessoa poderia teimar dizendo que isso é o Michel que está interpretando. Vejam a frase. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Olha o que ele está dizendo aqui. Se o espírito começar a ditar demais, escrever demais, falar demais, escrever demais, ditar demais, publicar demais, suspeita. É uma suspeita. Porque os superiores falam pouco. 400 obras. Só o André Luiz, umas 15. 15. O Emmanuel, mais quantas? A Joana de Ângeles, quantos livros a Joana de Ângeles tem? Deve-se sempre ser suspeita. A gente achou que essa fecundidade, porque a gente não estudou Kardec, no século XX a gente achou lindo. E o médium, coitado, não tinha tempo para descansar, doente, não tinha tempo para estudar. Me perdoem a expressão, foi usado como burro de carga por esses espíritos.
Foi usado, explorado. E as pessoas acham lindo. Tem alguém sendo explorado. E a gente achou lindo isso. Ninguém ajudou o médium a se livrar disso. Depois a gente vai falar sobre as pessoas que estão na volta. Por isso esse nosso trabalho aqui também é com o intuito de que isso nunca mais se repita. Que isso nunca mais se repita. Porque teve uma pessoa que sofreu com isso, o médium. Ele teve uma vida de sofrimento por causa desses espíritos. E a gente achou isso lindo. Então, para que isso não se repita, para que nunca mais alguém seja explorado dessa maneira, também esse projeto tem esse intuito. Chegou um espírito e começou a querer mandar, conturbar sua vida, dizer que você tem que parar tudo para atender ele. Isso é coisa de espírito superior. Eu já citei aqui, vou citar de novo. Na época de Kardec, os espíritos se comunicavam pedindo para ele trabalhar menos, preocupados com a saúde dele. Basta ler aí os escritos. A Revista Espírita, as cartas de Kardec que estão vindo à tona aí pelo projeto Allan Kardec. Os espíritos preocupados com a saúde de Kardec, ordenando, pedindo que ele trabalhasse menos para ele ter saúde. E esses espíritos do movimento espírita escravizando o médium, e ainda quando o médium se queixava, a gente sabe as histórias, eu não estou inventando, você sabe. Quando o médium se queixava, quando o Chico se queixava dos problemas, das dores, do cansaço, a gente sabe como que o Emmanuel tratava ele. E a gente achou essa atitude linda. Vejam aonde a gente chegou na fascinação, né? Continua Kardec ainda no item 247, abre aspas. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trata de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Mais uma vez, é Kardec falando. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trata de publicar semelhantes escritos. Nunca será demais toda a circunspecção. Vocês me desculpem, tá enfatizando, repetindo. É porque a gente termina de falar, vem alguém no vídeo e diz o contrário. O que você pensa que é? Mas é o texto falando, meu Deus. Então a gente viu que o espírito está começando a se comportar dessa maneira, ele não para de falar, ele não para de escrever, ele não para de editar coisas. Opa! Liga o alerta. Suspeita. Circunspecção. Cuidado. Tem que se analisar muito bem isso. Tem que se analisar muito bem isso. Tem que se cuidar ao publicar isso. Olha Kardec falando de publicar, é exatamente o que o nosso projeto está dizendo. Os espíritos ditaram. A editora pegou, publicou. Quanto mais vendia, manda mais texto. Quanto mais aumentava as vendas, mais diminuía o critério, a exigência. Porque a venda cresce o olho, né? Então o sucesso da obra que atingiu as massas, ela acabou dificultando ainda mais que se criticasse as obras.
Quem é que vai ter coragem